Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu quero saudar cada um de vocês, amados irmãos, neste momento de celebração. Estou falando aqui de São Paulo, vim para fazer uma visita à minha mãe, mas o coração continua ligado a vocês, aos acontecimentos, às orações, às necessidades que nós temos passado juntos. E agora nós vamos também nos unir para cantar e bendizer o nome de Deus, e a adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. E para esta palavra, nesta noite, eu convidei o pastor Gleison Jesus, que vai trazer para nós uma mensagem de edificação na área da família, na área de criação de filhos. Também temos várias contribuições de irmãos que contribuíram com músicas, crianças, para a nossa edificação e para que nós juntos possamos adorar ao Senhor. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Pai, nós pedimos a Tua bênção para este momento de culto, para este momento de adoração. Buscamos ainda do Senhor o consolo sobre aqueles que choram, especialmente colocamos a família do Ronaldo na presença do Senhor, pedindo que o Senhor venha trazer o consolo sobre ele, sobre sua família também. Sobre aqueles que estão enfermos, pedimos a restauração do Senhor e sobre todos nós o ânimo, a força e o vigor que nós precisamos. Pedimos que o Senhor aceite nosso culto, a nossa adoração, embora singela como é, pois nós fazemos de todo o nosso coração. Nós amamos o Senhor e nós oferecemos isso ao Senhor em nome de Jesus. Espero que cada um de vocês tenha um grande momento de edificação no seu coração e que em breve possamos estar juntos novamente. Amém. Boa noite, igreja. Essa é uma música especial para o Dia das Crianças. Amém. Olá, crianças! Esta é a semana do Dia das Crianças e eu vou cantar aqui algumas músicas infantis, tá bom? Então vamos lá? Por dentro, fora, no alto e baixo, sempre estou feliz. Vamos lá? Por dentro, fora, no alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, no alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração lavou. Por dentro, fora, no alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, no alto, sempre estou feliz. Por dentro, no alto, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração lavou. Por dentro, no alto, baixo, sempre estou feliz. Agora o contrário. A gente não fala dentro e não fala alto. Vamos lá? Por fora,
baixo sempre estou feliz. Por fora, baixo sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração lavou. Por fora, baixo sempre estou feliz. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Lá no céu existe alguém que me ama e me quer bem. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Ele veio me salvar. Lá no céu eu vou morar. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. E o céu está sendo preparado para você também, viu? Quem recebe Jesus no coração pode morar no céu quando morrer. E Jesus está lá esperando a gente. Vamos cantar? Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Sim, tu és lindo, muito lindo. Um beijo para vocês e parabéns pelo Dia das Crianças. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão.
pois eu olho para o alto, vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Senhor, oramos agora por tantos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes seu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Núcleo Bandeirante, graça e paz em nome de Jesus. Privilégio estar aqui com os irmãos por meio desse veículo de comunicação, né? Até a gente não poder ter um culto abençoado juntos na presença de Deus e poder fazer uma visita aos irmãos. Também o pastor Aguinaldo, meu amigo, desejo a ele e toda a igreja as mais ricas bênçãos do Senhor. Bom, meus irmãos, hoje, dia 11 de outubro, amanhã, dia das crianças, hein? Que coisa boa! Criança é uma beleza na igreja, né, meus irmãos? Anima o ambiente, anima a casa, é bom ter criança por perto. Então, nessa temática, eu convido você a gente pensar sobre o lugar das crianças no reino de Deus. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo de número 13 até o 16. Um texto que nos serve muito bem com essa temática. Enquanto você abre, eu repito o texto, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, vamos ler do versículo 13 ao 16. Que Deus nos abençoe. Diz assim o texto: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Está aqui essa atitude linda do Senhor Jesus com as nossas crianças. Eu quero passar aqui na nossa introdução da mensagem um vídeo para você que fala sobre crianças. Então vamos lá, assista esse material.
Em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Graças ao ECA, o Brasil reconheceu que toda criança e adolescente tem direitos fundamentais. Apesar disso, milhões de meninos e meninas ainda têm seus direitos negados e sofrem com violência. Negligenciar, discriminar e praticar violência contra crianças e adolescentes é crime. Protegê-los e prevenir a violência é responsabilidade de todos nós. Bom, agora que você viu o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, você viu que já há 30 anos aqui no nosso país. E que bênção a gente ter esse estatuto. Nós temos aí os direitos das crianças que nós devemos juntos com as crianças providenciar para que elas exerçam esse direito. Meus queridos irmãos, agora vejam bem, se eu e você voltássemos para a Bíblia, a gente nem precisaria do ECA, porque aqui Jesus já traz para a gente o ECA dele. As crianças que gostam dessa palavrinha aí de um modo pejorativo, ECA, vamos pensar em o que é o ECA de Jesus já. Então eu quero pensar com você nessa mensagem, nós vamos analisar o ponto de vista triplo aqui e vamos pensar nessas atitudes. Então olhe para o seu slide aí, nós vamos pensar a atitude de quem trouxe as crianças. Depois nós vamos pensar a atitude dos discípulos. E por fim, nós vamos pensar sobre as atitudes de Jesus. É assim que nós dividiremos o texto. Então vamos lá. Primeira atitude é a atitude dos que levam as crianças até Jesus. Nós não podemos afirmar que foi a mãe ou que foi o pai, mas é muito possível que tenha sido, ou algum responsável. Até porque nessa cultura nós temos avós por perto, tios e tias, que podem ter levado essa criança até Jesus. Então, de acordo com esses responsáveis levando as crianças até Jesus, eu posso pensar com os irmãos que é uma atitude correta. Devemos levar as crianças até Jesus. Veja que nós não podemos terceirizar a educação cristã das nossas crianças para a escola, não podemos terceirizar a educação cristã para a igreja, não é responsabilidade do pastor, do presbítero. Quem educa minhas crianças sou eu. Quem educa as suas crianças é você responsável. Então, vemos que a atitude desses responsáveis, talvez os pais, de levar as crianças até Jesus é correta. Eles precisam levar as crianças até Jesus. Era comum se levar as crianças até os rabinos dessa época aqui, porque os rabinos, eles poderiam orar e abençoar as crianças. Então essa atitude nobre dos adultos de levar as crianças era correta. Devemos ensinar a palavra de Deus para as crianças. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus para as crianças, elas crescerão sem essa palavra. Há uma estatística que diz que a maioria das conversões acontece entre 4 a 14 anos de idade. Nós chamamos isso de janela 4 por 14. É dentro dessa faixa que a maioria das conversões acontecem. Antes dos 4, mais difícil, e a partir dos 14, a cada ano que se passa também mais difícil. Então é uma idade muito proveitosa para que a gente ensine a palavra de Deus. As crianças de 4 a 14 anos que entregam-se a Cristo e recebem essa obra de salvação do Senhor, elas terão uma vida inteira para dedicar a sua vida àquele que entregou por elas a sua própria vida. Precisamos comunicar esse evangelho. Os pais precisam fazer isso dentro de casa. É dentro de casa que essas crianças encontrarão esse apoio. Veja que um pouquinho antes aqui, no capítulo 10, a partir do versículo 2, Jesus está no meio de uma cena onde os fariseus estão experimentando Jesus e eles colocam ele a uma experimentação exatamente sobre o casamento. E a pergunta deles é: lícito ao marido repudiar a mulher? Meus queridos irmãos, uma criança precisa de um lar estruturado. Você, homem da igreja, a criança precisa dessa referência masculina, a criança precisa da referência feminina. Ela precisa disso dentro de casa. E se ela não encontra isso dentro de casa, na igreja nós temos um ambiente também muito favorável para oferecermos isso. Por isso, quero desafiar nesse momento da mensagem a termos dentro das nossas igrejas, meus queridos irmãos,
homens também ensinando para as crianças. Por que não? É muito importante que a gente tenha homens também ensinando para as crianças. Normalmente a gente encontra o ministério infantil tomado pelas mulheres que desenvolvem muito bem esse trabalho. Mas é muito importante que as crianças que chegam na igreja encontrem também na igreja referenciais masculinos, porque às vezes elas não têm dentro de casa. Às vezes nós temos uma mãe que cria essa criança sozinha por N motivos. É importante termos a igreja envolvida também nesse levar as crianças até Jesus. Você é envolvido com esse ministério, que Jesus dá muito valor? Precisamos levar as crianças até Jesus. A reação de quem leva as crianças até Jesus é extremamente correta, porque eles estão suplicando a bênção para o seu filho. Eu não sei você, mas eu fui ensinado quando criança, pedir a bênção, né? Então eu chego até hoje, aqui aos 44 anos de idade, eu chego e falo, a sua bênção, mamãe. Você já pediu a bênção para alguém? Eu peço a bênção para a mamãe. Então as crianças estavam sendo levadas pelos responsáveis para pedir a bênção do Senhor Jesus. A idade que essas crianças têm aqui, é muito possível que fosse uma idade de crianças que são de colo, mas que também pudessem andar. Então os pais ou responsáveis estavam levando essas crianças. A criança precisa buscar a Deus, meus irmãos, mas elas não sabem fazer isso. Então elas precisam do responsável por perto para essa tal atividade. Nós precisamos ensinar as crianças o caminho que elas devem andar. Meus queridos irmãos, precisamos ser referência para as nossas crianças. Precisamos mostrar para elas o caminho que leva até Deus. Precisamos mostrar que só existe um caminho até Deus. Veja você, pai, mãe, ou você responsável por uma criança. Nós estamos aqui nesse mundo não apenas para enriquecer as crianças, não apenas para formar as crianças, não apenas para dar um bom estudo para as crianças. Se tudo que você oferece para as suas crianças se resume a isso, você não está ensinando o caminho que as leva até Deus. Portanto, a herança delas vai ser só nesse mundo. Eu tenho certeza que você não quer isso para as crianças da sua família, você vovô, você papai, mamãe, vovó, você titio, titi, você da igreja. Precisamos ensinar o que é precioso para essas crianças. Depois do texto que nós lemos, nós encontraremos o texto do jovem rico. O jovem rico escuta a palavra de Jesus, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, depois vem e me segue, você terá um tesouro celestial. Precisamos investir nesse tesouro para as nossas crianças. O jovem rico sai entristecido porque ele era dono de muitas posses e depois nunca mais se fala sobre esse jovem rico na Bíblia. Você deve ensinar a criança que existe um tesouro celestial que só pode ser encontrado através de Jesus. A sua criança precisa dessa orientação da sua parte. Elas precisam de Jesus. Existem fases dos pais que há um problema para levar as crianças até a igreja, principalmente naqueles primeiros dias ou meses de vida, onde a mamãe está naquela adaptação, a criança está amamentando, até a própria mãe tem essa dificuldade de lidar com o chorinho, as cólicas. Há uma dificuldade a respeito disso compreensiva. Então a gente até tem que tomar muito cuidado sobre as nossas cobranças exageradas com os pais. Mas nós não podemos abrir mão que as crianças cresçam dentro desse ambiente. Nós precisamos ensinar as crianças a terem o hábito de buscar ao Senhor. Elas devem assistir aos líderes, aos pais, buscando ao Senhor, tendo referência nisso, porque a princípio elas vão só imitar os pais. Elas vão imitar os pais orando, elas vão imitar os pais recitando textos bíblicos, elas vão imitar a equipe de louvor cantando. Os meus filhos, quando eram menores, eles queriam imitar o pessoal da equipe de louvor. E eu sei que os irmãos aí do louvor, na Igreja do Bandeirante, são bons em música, né? Tem amigos aí que são bons em música. Foi muito bom cantar com vocês aí no culto. Então os meus filhos queriam dizer assim, olha, eu sou o guitarrista. Eles brincavam sendo guitarrista. Não, eu sou o baterista. Então eles precisam desse referencial. Mas uma coisa que nós não podemos fazer, nós não podemos tomar a decisão por elas da salvação. Por isso que nós vamos dar exemplo, nós vamos mostrar o caminho, mas o encontro da criança com Jesus é pessoal.
Então veja que você pode ser o veículo da comunicação de um evangelho que vai mudar a eternidade dessa criança para rumo aos céus eternamente com Jesus. As crianças estavam sendo levadas pelos responsáveis. A outra atitude que nós vamos encontrar de outro grupo aqui nesse texto, como eu disse, além dos pais ou responsáveis, é a atitude dos discípulos. E quando Jesus vê essa cena, ele tem a sua atitude, mas veja qual é a dos discípulos. Os discípulos repreendem os responsáveis de estar levando as crianças até Jesus. A palavra aqui, repreensão, a palavra grega, ela expressa uma exigência severa e contínua. Então imagina a cena comigo. Quando os pais se aproximavam, eu estou pensando aqui, que os discípulos de longe falaram, não mexe com o mestre não, não, pode afastar, leva esse menino para aqui, sai menino, vai para lá, rapaz, você fica incomodando o mestre aí. Imagina a cena. Então parece que essa bronca contínua que os pais e as crianças estavam recebendo, por parte de quem, meus irmãos? Por parte dos discípulos. Deus nos livre de ser assim. O texto mostra que parece que havia uma aproximação contínua dessas crianças aqui, dos pais, e elas eram repreendidas por uma bronca. E por quê? Bom, pensemos um pouquinho nesse porquê. Até então, os discípulos estavam vendo Jesus e caminhando com Jesus, e a princípio sem ter a noção de que ele era mais do que um rabino, mas até aqui eles têm a consciência de que Jesus era mais do que um mestre, era mais do que um profeta, que ele é o Messias prometido. Então imagine comigo que esses discípulos estão pensando, olha, não vamos perder tempo com as crianças, porque Jesus é muito mais do que isso, ele é o Messias, ele tem algo muito maior para fazer. Veja que nessa cultura aqui, as crianças não têm a colocação que deveria se ter, nem as crianças, nem as mulheres. O que Jesus, o que o Evangelho está fazendo, é colocando no nível que elas devem estar. É isso que o Evangelho faz. Ele não coloca mulheres acima de homem, não coloca filhos acima dos pais, mas coloca na medida certa, na importância certa. E os discípulos estavam pensando, não vale a pena gastar tempo com essas crianças. Talvez elas não entendam, mas o mestre tem coisa muito mais importante a fazer. Meu querido irmão, eu e você temos que pensar na importância que é de se ensinar a palavra de Deus, de fazer discípulos fazer discípulos crianças. Você pode fazer discípulos criança. Não seja esses que estão repreendendo, que não querem que as crianças se aproximem. Os discípulos esperavam que alguém assumisse o reino e desse a eles a libertação econômica, política, social, do império que eles estavam sofrendo. Eles esperavam isso de Jesus. Então, olha, não mexa com Jesus. Muito pelo contrário, nossa atitude deve ser exatamente levar as crianças até Jesus. Uma criança nessa cultura aqui só iria responder às leis a partir dos 13 anos. Então é possível que a repreensão dos discípulos tenha acontecido também, porque as crianças ainda não assimilariam a lei como deveria. Não mexe com o mestre. Hoje sabemos que a idade mais importante, a idade esponja de assimilação da palavra, é exatamente nessa idade que esses pais estavam relevando as crianças. Então não vamos perder essa oportunidade, meus irmãos. É por isso que Deuteronômio capítulo 6 vai dizer que nós devemos ensinar as crianças, inculcar as crianças. Não basta só aquele culto formal. Mas quando elas acordarem, quando elas forem dormir, quando elas forem comer, em todas as oportunidades, mostre o Evangelho, inculque que essa mensagem entre dentro da cabeça delas. Porque elas são esponjas, elas vão absorver isso, meus irmãos. Você que foi criança dentro da igreja, observe que você conhece textos da Bíblia até hoje, quando você tinha pouca idade. Você tem canções que ficaram aqui. Então imagine, meus queridos irmãos, o que Deus pode fazer com a pequena porção da palavra dele que foi jogada como semente. Essa semente é como um grão de mostarda, que a princípio parece que é pequenininha, mas pode crescer como uma das árvores mais frondosas. A palavra de Deus é poderosa. Eu e você, como discípulo, nós devemos facilitar que as crianças se aproximem do Senhor e não ser empecilho. Por último, a terceira e última atitude que nós vemos aqui é a atitude de Jesus. Então vamos ver a atitude de Jesus?
A atitude de Jesus, ela tem muito a nos ensinar como lidar com as crianças. Mas vamos pensar aqui sobre essa reação, essa atitude de Jesus. Veja no seu slide, a primeira atitude de Jesus é indignação. Jesus fica indignado. Indignado com quem? Com os discípulos. É a primeira e única vez que a indignação de Jesus, ela se dá aos discípulos, ele está indignado aos discípulos. A palavra grega aqui, ela tem uma conotação de descontentamento ou insatisfação, mas ela é aliada a outra palavra grega que dá intensidade. Então é como se Jesus estivesse muito insatisfeito com os discípulos. Jesus não está aprovando a atitude daqueles que atrapalham as crianças chegarem até o Senhor. Jesus, na sua reação, a sua atitude foi indignação. Meus queridos irmãos, não deixe que Jesus olhe para você com essa indignação. Você deve ser aquele que facilita as crianças se aproximarem e não que é um problema para elas se aproximarem. Como eu posso ser um problema? Eu posso ser um problema quando eu não vivo o Evangelho. Eu posso ser um problema quando eu não sou aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então veja que essas crianças, ao olharem para nós, ao invés de ver Jesus, verem Jesus em nós, o que elas verão? Essas crianças precisam ler o Evangelho em mim e em você. Precisamos ser referência de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, dentro de casa, dentro da igreja e onde quer que Deus nos leve. Jesus não está orientando aos diáconos, presbíteros, professores de escola dominical, líderes de grupo, a ser esse iracundo, homens sem paciência. Sai daqui, menino, vai para lá, menino. Não. Jesus está dizendo, olha, vocês não têm razão, eu não estou feliz com vocês, eu estou reprovando essa atitude de vocês. A outra atitude de Jesus com os discípulos, além de indignação, é uma ordem. Veja a ordem que Jesus deu para os discípulos. A ordem é, deixa vir, não impeçam, deixe que elas venham até mim. Jesus tem um convite para os pecadores. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu tinha um dos professores aqui do seminário, além do pastor Aguinaldo que eu tive um professor de homilética que ele dizia assim, se o pregador não atrapalhar, ele já ajuda muito. Então, meus irmãos, se eu e você não atrapalharmos, a gente já ajuda demais, porque Jesus já está chamando essas crianças. Jesus já está chamando as pessoas. Então, eu e você estamos no caminho, ou nós vamos ser bênção, ou nós vamos ser problema. Ou nós vamos santificar o nome de Deus, como diz a oração do Pai Nosso, ou nós vamos atrapalhar. Jesus está dizendo, deixa elas virem. O texto anterior fala sobre o repúdio da mulher. E é curioso que a mesma palavra grega aqui é usada para deixa. Vocês estão querendo deixar o cônjuge? Não. Vocês estão querendo deixar a mulher? Não. Se tem uma coisa que vocês têm que deixar, deixe as crianças vir, porque eu já estou chamando elas. Não seja um empecilho. Deixe que as crianças venham. A outra ordem de Jesus, além de deixar vir, é não os embaraceis, ou seja, não seja um empecilho, não seja um obstáculo e nem se oponham que essas crianças venham até mim. Eu e minhas irmãs, nós ganhamos os nossos pais para Jesus. E mesmo quando meu pai não era crente, minha mãe, eles não eram problema para deixar a gente ir para a igreja. Mas nós encontramos famílias que os pais são já empecilho para as crianças poderem buscar ao Senhor. As crianças não podem ouvir uma música evangélica, elas precisam ouvir uma música obscena. As crianças não podem ter acesso às histórias bíblicas, elas têm que ter acesso àquilo que vai trazer inteligência. Meus irmãos, vejam que Jesus está dizendo, não sejam obstáculos. Eu já estou chamando essas crianças, não sejam empecilho para elas. E depois a outra atitude de Jesus, além de indignação, além de uma ordem, é um ensino para os discípulos. Então ele vai ensinar no versículo 14, comparando as crianças com o reino dos céus. Veja o que diz o versículo número 14. O texto diz, porque dos tais é o reino de Deus. Então, imagina essa cena, meus irmãos. Jesus não só dá uma dura nos discípulos, não só aprova os pais de estarem trazendo, mas vai falar assim, ó, você está vendo essas crianças que estão impedindo de vir até mim? Se vocês forem parecidos com elas, vocês vão herdar a salvação. E ele ainda acrescenta aqui, em verdade vos digo, esse é o amém.
o amém que está no final para concordar e o amém que está no início, que é o caso aqui, para mostrar uma verdade. Jesus está mostrando uma realidade. Se vocês forem parecidos com elas, se vocês estiverem no patamar que elas estão, vocês vão ser salvos. E como é que era a situação das crianças? Essas crianças de colo, elas eram crianças que dependiam, que precisavam. Aqueles que encontram em Cristo Jesus a sua salvação, perceberam que não existe outro caminho para serem salvas a não ser através de Jesus. São completamente dependentes, precisam de Jesus para serem salvas, precisam de Jesus para se manterem fiéis. Vejam que nós que encontramos Cristo, nós somos completamente dependentes de Deus. As crianças dependiam dos pais para levá-las até Jesus. As crianças dependiam que os discípulos autorizassem elas chegarem. Elas são dependentes. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês devem olhar para essas crianças e ser como elas. Não é pouco provável que depois de uma bronca dessa, essas crianças se sujeitassem a voltar ali e ainda assim buscar o Senhor. Mas a gente não, a gente cresceu. Salomão, enquanto ele se via como uma criança, ele tinha sabedoria ao ponto de manter-se diante de Deus. Quando ele tem aquele sonho, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Esse povo é numeroso, eu não passo de uma criança. E o texto mostra que quando ele envelhece, ele se afasta da presença de Deus. Deus queira que ele tenha se voltado. Então, o texto nos deixa aqui uma indignação, nos deixa uma ordem e nos deixa um ensino. Meus queridos irmãos, então eu quero mostrar para você, olha no slide, você viu o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente? E agora eu quero mostrar para você o ECA de Jesus. Olha só o texto. O texto diz outra atitude linda de Jesus, agora atitude com as crianças. Atitude com as crianças, eu mostro o ECA de Jesus com elas. É o E de ensino. Olha a cena de Jesus. Jesus ensina a todos que estão ali, quando eles falam: olha, deixa elas virem até aqui. E ele toma essas crianças no braço. É lindo de ver que Jesus colocou as crianças no colo, meus irmãos. Imagine essas mães, imagine os pais. Olha, aquele que é o Messias, o Filho de Deus, que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus, ele colocou meu filho no colo. Ele orou pelo meu filho. Você já imaginou os pais, meus irmãos, que alegria que as crianças tiveram aqui, que eu e você queremos um dia tocar em Jesus, estar pertinho do rosto de Jesus, olhar nos olhos de Jesus. Aquelas crianças fizeram isso, tiveram essa oportunidade. O ECA de Jesus, a letra E, mostra um ensino enorme. Jesus se aproxima e toma essas crianças no colo. Depois, o C, ele mostra carinho, ele toca nas crianças, ele coloca a mão sobre elas, ele tem gesto de atitude carinhosa, meus irmãos. Precisamos mostrar carinho para essas crianças. Observe, quando você era criança na igreja, e eu falei agora há pouco que nós vimos os jovens como referência, a gente quer ser igual a eles. Mas qual a atitude dos jovens com as crianças? Como que você via os jovens da igreja com você quando era criança? Eles te davam atenção? Eles sabiam o seu nome? Eles te aproximavam do instrumento? Ele falou assim: ei, menino, não toca no instrumento não, sai daqui de perto. Ei, moleque, vai para o esse menino tem pai não, esse menino tem mãe não. Na maioria das vezes as crianças veem os jovens da igreja como chatos. Eles querem ser igual a eles, mas são chatos, porque eles não deixam se aproximar, eles são inacessíveis. Jesus não, Jesus é carinhoso. Meus irmãos, a atitude de Jesus com as crianças, além de ensino para elas, para os pais, para todos à volta, é de carinho, ele é carinhoso. Nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ser carinhosos com as crianças. E depois, o A de ECA, ele é abençoador, ele ora por elas. Meus irmãos, precisamos orar pelas crianças. Essa cena que a gente faz, chamando as crianças para orar na hora do culto, chamando as crianças para orar antes de dormir, chamando as crianças para orarem antes da refeição. Meus irmãos, isso não é só rotina. Aquele que ouve essa oração, ele abençoa. Nós vimos a atitude, ele ora e abençoa essas crianças. Esse é o ECA de Jesus. Se nós prestássemos atenção nesse ECA de Jesus, nós não precisaríamos do ECA desse mundo, porque aqui há motivos o suficiente para isso.
Eu quero voltar um pouquinho com você nessa atitude de Jesus no capítulo 9. Olhe para o seu texto, volte uma página no capítulo 9, no versículo 33. Quando Jesus está partindo para Cafarnaum, ele, no verso 33, vai para uma casa. E ali ele conversa com os discípulos. Há uma probabilidade grande que essa casa é a casa de Pedro. Jesus então vai para a casa de Pedro. E ali na casa de Pedro, Jesus estava falando com eles: olha, o que vocês estavam falando aí no caminho? No caminho aí, o que vocês estavam conversando? E os discípulos não tiveram coragem de falar. Olha o verso 34. Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E o verso 35, e ele assentando-se chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos. E o verso 36 tem muito a nos ensinar nessa cena anterior ao texto que nós estamos lendo, porque Jesus pega uma criança no colo mais uma vez. Se está certo que Jesus estava na casa de Pedro, e há uma possibilidade de que Pedro tivesse um filho ou até dois, imagine que lindo, Jesus pode ter colocado a criança no colo, na casa de Pedro, e passa a ensinar os discípulos com a criança no colo. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Jesus está, a partir de uma criança, ensinando para os discípulos o que é grandeza. Nós temos aqui aprender com as crianças, é o que Jesus está dizendo. Meus irmãos, e o decorrer desse texto aqui, após esse discurso, a gente não sabe quanto tempo a criança ficou no colo de Jesus, porque elas não prestam muita atenção, muito tempo para elas de um discurso comprido igual esse que eu estou passando. Se a criança da sua casa estiver aí na sala ouvindo, ela já correu faz muito tempo, né? Versículo 38, João muda de assunto. A gente não sabe quanto tempo tem de uma cena para outra, mas se for imediato, parece que ele não presta atenção. E logo depois, Jesus, a partir do verso 42, está falando de tropeço. Veja, meus irmãos, que se Pedro está ditando esse evangelho, contando para Marcos, que escreve, é possível que Pedro estava se lembrando: gente, lá na minha casa, Jesus colocou uma criança no colo, e a gente não aprendeu nada. Porque nós estávamos impedindo as crianças de chegarem. Meus queridos irmãos, o ECA de Jesus é o ECA de ensino, é o ECA de carinho, é o ECA de abençoador, daquele que se aproxima das nossas crianças. Essa é a atitude de Jesus. Por último, quero que você acompanhe essas fotos. Esse ator, a Philip Meyer, está aí ele e a sua esposa, com essa artista plástica aí na frente, no slide que você está vendo, foi convidado para uma cena onde ele interpretaria Jesus. E ele, um homem desviado, não gostava muito de coisa de religião, e ele se recusou, inclusive cortou o cabelo, tinha um cabelo grande, e logo um tempo depois ele aceita isso, e ele posa para essa artista para um papel de Jesus. Algum tempo depois, inclusive, ele recebe um convite para ir até a África, na região da Zâmbia, essa próxima foto, e ali ele deveria interpretar o papel de Jesus. Ele vai para um orfanato cristão. Quando as crianças veem aquela cena, elas acreditam que de fato aquele homem era Jesus. Por mais que ele dissesse que não era, diz o texto da internet, elas não acreditavam que ele não era Jesus, então elas afagavam Jesus, elas abraçavam esse Jesus. E aí tem essa terceira foto da Carol Zulu. O texto mostra, isso foi um missionário amigo do Senegal que me enviou, o texto mostra que Carol Zulu pergunta: Jesus, o senhor de fato me ama? Disse que aquilo mexeu com o Philip de tal forma que ele responde para ela: certamente que Jesus te ama. É isso que deve acontecer, meus irmãos. Nós somos os pequenos Cristos, que devem representar Cristo, que devem afagar as crianças, que devem levá-las até a palavra, que devem mostrar o caminho que elas devem andar. Há o registro da conversão desse ator devido a essa cena das crianças ensinou muito o adulto. É isso que Jesus está fazendo, através das crianças, ensinando a nós, adultos, meus irmãos, façamos discípulos de todas as idades, da mais tenra idade até a mais jovem. Meus irmãos, precisamos ensinar a palavra. Aquele que tem muita idade precisa urgentemente ouvir a palavra,
porque ele está próximo a olhar para os olhos de Jesus. Aquele que está na flor da sua idade precisa urgentemente ouvir a palavra, para que ele não cometa tantos erros e se machuque com o pecado. Aquele que tem pouca idade precisa urgentemente ouvir a palavra, porque o fato de Jesus estar dizendo que das tais é o reino dos céus, não diz que elas são santas e perfeitas, pelo contrário, as crianças precisam escutar o evangelho da salvação, porque à medida que o tempo passa, você verifique que elas já são pecadoras, elas escolhem o pecado, porque em Adão todos pecamos, então precisamos de Jesus. Concluindo, meus irmãos, veja o slide. Não devo ser alguém que dificulta a pessoa chegar até Jesus, mas eu devo ser um facilitador. Portanto, meu querido irmão, nessa mensagem eu quero te desafiar a ser um instrumento de Deus para facilitar as pessoas se aproximarem do Evangelho. E nunca seja um motivo de tropeço. Nunca seja um motivo de tropeço. Eu desejo que essa igreja dê muito fruto para a glória do Senhor, que seja sal e luz no meio da cidade satélite do Clube Bandeirante, em todo o Distrito Federal, no Brasil e no mundo, que nós sejamos esses facilitadores. Veja que Jesus não precisava dos discípulos, Jesus não precisa de você e nem de mim, mas Ele resolveu que seria glorificado em usar a minha vida e a sua.